Então, olá a todos, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao canal de Cuidar Mais Saúde. Já não nos encontrávamos há algum tempo, estamos de volta. Estive ausente, eu sei, por um período um pouco longo, por motivos pessoais, mas estou de volta com toda a força e energia que é habitual. E hoje vamos abordar aqui um tema que está relacionado aqui com a parte vascular, mais propriamente com a embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar, se calhar mais conhecido para algumas pessoas, e em termos de sigla de saúde, termos técnicos, dominado muito por TEP, pelo menos aqui em Portugal. Vamos então a mais um vídeo do canal e até já! Então, bem-vindos de volta aqui a mais uma edição no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e estamos de volta aqui nesta saga de vídeos aqui no nosso canal novamente. E hoje abordaremos, como disse na introdução, abordaremos aqui a embolia pulmonar. Portanto, a embolia pulmonar não é mais do que uma obstrução, e essa obstrução pode acontecer em quê? Pode acontecer, e acontece, normalmente numa artéria pulmonar, e que é causada por um êmbolo. O êmbolo não é mais do que, imaginem um coágulo que se solta em determinada parte do organismo, mais concretamente é um trombo, denominado um trombo, chama-se êmbolo quando ele migra, ou seja, quando ele se desloca dentro da artéria até encontrar alguma obstrução ou uma artéria com um diâmetro menor e que acaba por ficar preso. Daí também os atromas, não é? Que vão causando ali aquela gordura e aquela acumulação e vão estreitando as artérias até um êmbolo ou um trombo no local, que é esse coágulo que fique preso e não deixe passar então a partir daí mais oxigênio para irrigar estes tecidos aí à frente, não é? Portanto, normalmente também podem existir trombos gordos, que também são denominados de placas de gordura, que podem realmente levar a essas obstruções, mas podemos ter também aqui líquido amniótico, de medula óssea, fragmentos de tumores, também bolhas de ar que podem causar também isso e podem levar então à obstrução aqui desses mesmos vasos. Onde podem surgir estes trombos? Portanto, estes trombos podem surgir em diversas partes do organismo. Já temos vídeos aqui que abordam realmente aqui situações do foro cardíaco. Também temos vídeos que abordam aqui as tromboflebites, as tromboses venosas profundas. Portanto, o princípio basicamente é sempre o mesmo, ou seja, há um trombo que vai obstruir a artéria ou determinado vaso, ou um êmbolo, que é esse mesmo trombo, mas quando ele migra de um sítio para o outro, ok? Portanto, ele ao migrar vai fazer com que haja aqui uma obstrução a posteriori e vai levar possivelmente aqui uma interrupção desse fluxo sanguíneo. Portanto, a sua formação pode ocorrer com ponto de partida no lado direito do coração. Portanto, estamos a falar aqui de embolia pulmonar, agora sim, estamos aqui a afunilar um bocadinho. Portanto, pode haver então um ponto de partida do lado direito do coração, ou seja, pode existir uma fibrilhação auricular, e a fibrilhação auricular, ou denominada também muito por arritmia, é um fator de risco para levar, por exemplo, a embolia pulmonar, ou para levar aqui a um AVC, acidentes vasculares cerebrais. Portanto, é um dos fatores de risco. E isso pode acontecer havendo uma fibrilhação, ou seja, não há um bater certo e sincronizado com os ventrículos das aurículas, aquela parte de cima do coração, não é? Aquelas cavidades mais pequenas do coração, por cima dos ventrículos, e ao haver uma fibrilhação pode fazer com que essa acumulação de coágulos que se vão formando dentro da aurícula se soltem, que é muito típico do caso das arritmias, que são as fibrilações auriculares, se soltem e então quer por insuficiência cardíaca congestiva, quer por endocardites ou raramente por contusão do miocárdio. Portanto, estes tipos de situações que acabei de enumerar agora são as causadoras de poder haver aqui então a formação
destes coágulos, que estão associados a uma mortalidade de cerca de 30%, ok? Embora não sendo muito comuns, direcionado para a embolia pulmonar, podem também levar a essa situação mais negativa, ok? Portanto, isso pode acontecer. As causas, os tipos mais frequentes de êmbolo é realmente o trombo que se produz, então, numa veia da perna, na pelvis, ou seja, na zona perto da bacia, desta zona dos órgãos genitais, não é? Esses coágulos, então, tendem a formar-se quando o sangue circula lentamente, portanto, ou está parado, e vocês devem estar a perguntar desse lado, mas em que situações? Será que é uma pessoa que esteja sentada mais tempo durante o dia, que tenha um tipo de trabalho mais sedentário, ou seja, a pessoa está em frente a um computador, é um administrativo, é um engenheiro que passa a vida em frente ao computador, um arquiteto, seja o que for, não é? Estou aqui a enumerar algumas profissões, mas é um trabalho mais sedentário em que a pessoa passa muito tempo sentada e isso vai fazer com que os movimentos dos músculos que de outro modo ajudariam a que houvesse uma circulação mais eficaz do sangue através do nosso organismo, né, pelo nosso sistema circulatório, essa circulação, embora se fazendo porque temos uma bomba que se chama o coração, não é? Ao contrário do sistema linfático, que trabalha só única e exclusivamente com os músculos, não é? Poderia melhorar com o movimento, não é? Com a ação também dos músculos. Bem, não havendo essa ação e também ao longo dos anos também o nosso coração vai tendo alguns problemas, não é? Como insuficiência cardíaca, entre outros, também vai havendo menos eficácia na distribuição desse sangue pelo resto do corpo. Então o que acontece normalmente é que esse sangue vai circulando mais devagar ou vai estando parado por causa, por exemplo, desse tipo de trabalho e essa mesma posição da pessoa estar ali parada mais tempo também pode levar a que haja mais tendência para a formação desses mesmos trombos, ok? Que depois aumenta com certeza aqui o risco de embolia pulmonar. No lado direito do coração é habitual que se transporte, que se formem e que se cause realmente aqui a deslocação deste êmbolo para os pulmões, ok? Portanto, é muito raro formar-se nas veias dos braços. Existem fatores que aumentam, com certeza, aqui a predisposição para a coagulação do sangue, não é? Nas veias. Por exemplo, entre eles, o que acabei de dizer há pouco, da pessoa ter um trabalho mais monótono, mais, não é que seja monótono, mas mais sedentário, não é? Menos ativo. Cirurgias majores, particularmente cirurgias que sejam mais demoradas, mais invasivas, não é? E depois cirurgias que tenham um repouso ou que haja necessidade de um repouso mais prolongado e até determinadas patologias, como por exemplo pessoas que tenham AVCs, também são acidentes vasculares cerebral, não é? Que também são patologias provocadas precisamente por interrupções de sangue ou por rupturas em artérias. Portanto, o que pode acontecer é que essas pessoas depois também têm que ficar em repouso durante X tempo no leito e também vão estar mais paradas, com menos estímulos, não é? E então isso também pode ser propício, embora essas pessoas também depois façam terapias aqui alternativas de modo e preventivas, melhor dizendo, para que impeça este tipo de eventos, ok? Portanto, quando estão deitados e porque houve um evento há pouco tempo, não é? Portanto, repouso prolongado na cama ou inatividade, o estar sentado, o viajar muito de avião, por exemplo, pode acontecer também situações, e um dos fatores também que pode levar aqui a um aumento de risco para a embolia pulmonar é também um infarto cerebral e do miocárdio e obesidade também, e fratura da bacia ou da perna, pode também levar a que aconteça situações dessas. E entre as cirurgias majors, uma das cirurgias que pode acontecer, não quer dizer que aconteça, quando eu digo cirurgias majors, são cirurgias de várias horas em bloco operatório e muito invasivas, como por exemplo algumas cirurgias ortopédicas, e de um exemplo, por exemplo, de uma cirurgia que é a PTA, que é a prótese total da anca, que é uma cirurgia major, e às vezes quanto mais idade tem a pessoa, quanto mais fatores de risco, como arritmias e outros tem, com certeza também tem mais probabilidades de que no pós-operatório possa acontecer aqui uma embolia pulmonar, por exemplo, não é? Embora também hoje haja fármacos que fazemos como prevenção após este tipo de cirurgias para precisamente evitar este tipo de situações. O risco de embolia pulmonar é também mais elevado em doentes
que tenham idades superiores a 40 anos. Eu já estou dentro desse tipo de doentes e realmente, a par do que foi dito até aqui, doentes que tenham longos períodos de internamento, e quando eu digo internamento é realmente superiores a 6 dias e com outro fator de risco que acresce aqui ao que eu acabei de dizer, que é realmente aqui também já doença venosa, ou mais precisamente e mais especificamente, doença venosa dos membros inferiores. Portanto, tem má circulação já, principalmente a nível dos membros inferiores, ok? Isso pode ser um dos fatores também que elevem aqui um bocadinho o risco de tromboembolismo ou de embolia pulmonar. Os sintomas, quando falamos em embolismo pulmonar, como diz o nome pulmonar, não é? Lembramos logo dos pulmões, e os pulmões fazem parte do nosso sistema respiratório, não são só os pulmões, mas principalmente os pulmões, e realmente um dos sintomas que vem logo à cabeça de todos nós, não é? Que estamos aqui, é realmente dificuldade respiratória, não é? Portanto, os êmbolos de pequenas dimensões não causam por si só grandes sintomas, mas por norma há sempre alguma dificuldade respiratória, é um dos sintomas chaves que acabam por, embora haja muitas doenças que levem a isto, como por exemplo pneumonias ou outro tipo de situação, mas depois vamos descartando aqui e vamos afunilando, não é? E portanto, não sendo este o único indício, um cansaço fácil a pequenos esforços, uma respiração mais ofegante ou mais rápida também, ansiedade, agitação, alguma dor também torácica que possa acontecer mais aguda, por exemplo no tórax, não é? Pode haver aqui alguma irradiação, não só para o braço, pescoço ou maxilar, mas também para o ombro, dessa dor, e as frequências cardíacas, como é habitual em situações de stress e ansiedade, também tem tendência para disparar aqui um bocadinho, aumentar. A pessoa pode estar mal disposta, pode estar mesmo muito também nauseada, né? E pode haver até convulsões que resultem aqui de algum modo de uma baixa capacidade do sangue também em fornecer o oxigênio, embora esteja com um ritmo mais acelerado, mas ainda assim não consegue fornecer este oxigênio ao cérebro e aos outros órgãos, não é? Aos órgãos vitais, visto que também acaba por ter aqui algum ritmo irregular decorrente de toda esta situação e os sistemas não respondem, não é? O infarto pulmonar também produz aqui tosse, expectoração, pode ter sangue ou não, alguma dor torácica, como acabei de dizer também agora, e febre, ok? Os sintomas podem se sentir durante várias horas até, e geralmente os sintomas de embolia pulmonar desenvolvem-se de forma brusca, ok? Portanto, o seu risco de morte depende da dimensão do êmbolo, do tamanho, do número das artérias pulmonares que são ou não afetadas por este tipo de evento, não é? Também depende muito da idade, depende também do estado a priori de saúde do doente, ou seja, o antes de ter acontecido, se é um doente saudável, se não é, se é um doente se é uma pessoa que tem por norma a prática de fazer exercício físico, está bem de saúde, tem uma boa alimentação, portanto, todos estes fatores acabam por afetar depois com o desenrolar aqui da doença, ok? O tratamento com fármacos, pronto, normalmente é direcionado mais para inibir aqui a coagulação, de modo a evitar também que estes coágulos surjam, né? Portanto, com anticoagulantes, e realmente pode haver aqui, através deste tipo de tratamentos, uma diminuição das ditas recaídas, destes eventos recorrentes que podem acontecer, não é? Portanto, o diagnóstico, normalmente o exame médico ou clínico é complementado com algumas tecnologias, não é? Alguns exames complementares de diagnóstico, hoje em dia funcionam nestes modos, felizmente, mas isto não exclui aqui um bom exame clínico, não é? Feito à pessoa, portanto um exame objetivo sobre a pessoa, e a priori depois, ou neste caso a posteriori, depois aqui um exame complementar com exames complementares de diagnóstico, passa a redundância, mas normalmente funcionam nestes modos. Portanto, o que é que nós usamos neste tipo de situações? Usamos aqui os eletrocardiogramas, usamos aqui a radiologia torácica, portanto um raio-x ao tórax, fazemos análises para tentar perceber também o doseamento, principalmente normalmente mais a nível da coagulação,
E o que é isso da coagulação? É tentar perceber aqui os vários processos metabólicos que estão relacionados com a coagulação, e que temos aqui algumas análises que podemos fazer, não só a protrombina, que dá-nos mais ou menos algumas dicas sobre os processos de coagulação no corpo. Quando é a nível cardíaco, normalmente quando é infartos, normalmente usamos aqui as troponinas, mas não vamos entrar em pormenores, vamos direcionar mais para os dedímeros que são também aqui elementos fundamentais que estão elevados ou não, e salvo erro, se estiverem acima de 500, há uma grande probabilidade de termos aqui um evento de coagulação muito exacerbado no organismo, e que faz-nos logo crer que pode haver aqui uma grande tendência para coagulação e coágulos, e então aumentar aqui o evento e a gravidade do mesmo. Portanto, temos de ter atenção aqui, fazemos uma análise de coagulação aqui aos dedímeros e vemos logo qual é que são os valores que são representados então na amostra do doente. Portanto, temos essa noção. Ataque com administração de contraste pode ser necessário. O contraste para quê? Para vermos aqui as artérias todas e está tudo ok. Onde é que há a interrupção do fluxo, não é? Se a partir do momento dá-se o contraste para se conseguir observar melhor o movimento circulatório, se a partir de um X ponto da artéria não passa, não vemos contraste, é porque aquela está interrompida e há ali uma obstrução, não é? Portanto, isto também é importante. E podemos fazer aqui um estudo Doppler das veias dos membros inferiores, isto também para tentar perceber se estão obstruídas, se há coágulos, se não há, porque é um fator de risco também, que pode levar a embolia pulmonar, e uma cintigrafia ou angiografia pulmonar, que também está relacionada precisamente com tentar perceber, através da administração de contraste, onde é que andam realmente, ou onde está realmente essa obstrução, que é importante. O tratamento, além do que eu acabei de dizer agora, que está relacionado com principalmente os anticoagulantes, no tratamento da embolia pulmonar, há aqui duas dimensões que acabam por se destacar. E essas dimensões são o suporte cardiovascular e ventilatório agudo e o tratamento definitivo. Ok? O suporte cardiovascular em modo dinâmico e ventilatório consiste em quê? Essencialmente uma terapêutica sintomática que passa por ventilação. Ventilação, o que é isso? São oxigênio, fazer oxigenoterapia. O doente por si só não consegue suprir, não é? Que não consegue fornecer aos seus órgãos vitais o oxigênio que eles necessitam, não é? E quando falamos de órgãos vitais, falamos precisamente do cérebro, principalmente do cérebro, falamos do fígado, falamos de todos os órgãos do nosso organismo, não é? Que precisam de oxigênio, os órgãos da cavidade abdominal, afins, para depois fornecer o oxigênio essencial às nossas células. E esse oxigênio precisa de ir em quantidades mínimas, não é? Que suportem a vida daquela pessoa. E então, quando não conseguimos, porque há uma interrupção, não é? O pulmão não está a ser eficaz devido a esse evento, temos que recorrer aqui a outros tipos de situação, e essas situações são usar aqui oxigenoterapia, portanto, pôr uns óculos, pôr uma máscara de oxigênio ao doente. Quando essa situação não resolve, podemos usar aqui o VNI. O que é isso, VNI? É ventilação não invasiva, é um milagre da medicina, eu costumo dizer no meu dia-a-dia, que uso muitas vezes nos meus doentes, que é realmente usar um suporte ventilatório, uma máquina, em que essa máquina vai fazer com que obriga o doente a inspirar e a expirar, ou seja, a máscara é colocada na cara e a máquina é programada com a quantidade de pressão que entra no organismo do doente e que retira desse mesmo pulmão, para fazer as trocas gasosas mais eficazes. E pelo menos naquele período, enquanto estamos a tentar desobstruir aquela artéria para fazer com que haja aqui um restabelecer normal de circulação naquele pulmão, conseguimos ventilar aquele pulmão de forma mais eficaz e que seja compatível com a vida, né? Preferencialmente. Portanto, é um suporte cardiovascular, entre outras medidas. De regra, o tratamento inicial passa então por essa gestão desse oxigênio. Podemos fazer também aqui alguns analgésicos. Como eu disse há pouco, a pessoa tem dor, muitas vezes quando faz uma inspiração mais profunda, uma respiração mais profunda, tem dor, e também pode ser uma mais-valia a administração de analgésicos. Portanto, depois um tratamento mais definitivo passa por os anticoagulantes, em que a pessoa passa antiagregantes plaquetários, como por exemplo a aspirina, em doses muito pequenas, e como se usa muito a varfarina
e que se agora está a deixar de usar e passar mais para outro tipo de medicamentos, como por exemplo, não necessitam de andar a fazer análises regulares como a varfarina, porque a varfarina vai fazer com que o sangue fique mais líquido e evite então esses coágulos, não é? Mas depois tem efeitos secundários, como a pessoa que se corte demora mais tempo o sangue a parar, não é? De verter, e temos que andar aqui a fazer análises regulares para ver como é que está o sangue, o dito é INR, não entrando aqui em pormenores. Mas pode-se usar o apixaban, que é uma molécula que é usada muito agora, um anticoagulante, o copidogrel, outros tipos de medicações que podem ajudar aqui em que o sangue está numa fase ou num estado mais mediano ou mais equilibrado, de forma a evitar aqui a formação de coágulos, que aquelas pessoas têm muita tendência a que aconteça. Isto num tratamento mais definitivo. Tendo de fazer aqui análises periódicas no caso da varfarina, né? Quando a gravidade do quadro clínico é mais severa, mais elevada, pode haver aqui um risco de vida mais acentuado e então podemos fazer aqui dois tipos de tratamento. E esse tipo de tratamento é uma terapêutica mais invasiva, trombofilítica, portanto uma terapêutica que pode entrar aqui no sentido de através de uma artéria maior, fazer um género de um cateterismo, ir com o género de um fio, para se perceber melhor, e desfazer esse coágulo ou esse trombo que existe, de forma a que restabelecer então a normal circulação. Caso não se resolva, vamos ter que ir pela via de cirurgia, não é? Caso não consigamos resolver aqui com a terapia ou a terapêutica trombolítica, ok? Portanto, pode acontecer haver necessidade de cirurgia. A cirurgia normalmente extrai-se então esse êmbolo através da artéria pulmonar e pode realmente salvar aqui a vida do doente. Isto são alguns tipos de tratamento. Mas, como eu gosto de dizer aqui no canal, e vocês sabem, quem segue, a prevenção é sempre o melhor remédio. Eu sei que neste tipo de situações às vezes é difícil, mas existem aqui alguns meios para impedir a formação dos coágulos nas veias das pessoas com algum risco de embolia pulmonar. Essas pessoas normalmente são as que acabei de dizer aqui ao longo do vídeo, acabou por se perceber, né? Que são pessoas que têm mais idade, mais obesas, que façam cirurgias, que sejam pessoas que tenham insuficiência cardíaca, tenham já aqui arritmias, que são as tais fibrilações auriculares, que tenham tido já eventos anteriores. Portanto, esse tipo de pessoas, principalmente, e também em doentes que estão num período pós-operatório, especialmente com idades assim mais avançadas ou com fatores de risco como hipertensão e obesos, por exemplo, recomenda-se sempre aqui o uso de meias elásticas para fazer alguma compressão. Porquê? Porque com a idade também vamos ficando com as nossas veias que têm umas válvulas que evitam que o sangue haja um retrocesso do sangue, não é? Porque nós estamos numa posição ereta, não é? Não fazemos a nossa vida deitados e é uma forma de o sangue não ir para baixo e vai sempre indo para cima, e as veias têm umas válvulas. Essas válvulas, por norma, com a idade vão ficando danificadas e vão perdendo a sua eficácia, e então também com os meios de compressão, há uma compressão acrescida que vai fazer com que haja aqui uma menor e como há mais estase venosa, ou seja, o sangue fica mais tempo nos membros inferiores, há mais inchaço nas pernas, há mais probabilidade de haver formação de coágulos, não há uma circulação tão eficaz. Portanto, umas meias elásticas podem resolver aqui, os meios de compressão, e evitar e promover aqui uma melhor circulação e evitar então a nível de prevenção realmente aqui esta formação destes coágulos, destes trombos que depois se transformam em êmbolos e vão formar então a embolia pulmonar, entre outros eventos. Exercício das pernas e o início do levante e da atividade física o mais cedo possível. Isto relacionado com o pós-operatório, quero dizer. Portanto, tentar também fazer uma elevação das pernas ao final do dia, de forma a facilitar aqui o retorno venoso, etc. Fazer umas caminhadas, portanto, isto depois também tem que se adaptar a tudo, não pode ser para todo o tipo de doente ou de pessoa, mas tem que se adaptar à pessoa, né? À individualidade de vida de cada pessoa. A heparina, por exemplo, que é um anticoagulante, é um tratamento que é muito utilizado, a par do que eu disse há pouco nas cirurgias majores ortopédicas, normalmente usamos aqui nas próteses totais da anca. Usa-se aqui enoxaparinas a partir de uma determinada idade, normalmente faz como profilático ou de prevenção. A pessoa faz durante X dias aqui
normalmente é ali entre 6 a 7 dias, faz ali várias vezes ao dia umas injeções na barriga, que não é nada especial, e evita que haja formação então de trombos, está bem, destes coágulos, e minimiza aqui que haja a probabilidade desta formação de coágulos nas veias que nós chamamos da barriga, que são a zona dos gêmeos da perna, ok? Portanto, pode haver aqui benefícios em fazer isto. Quanto aos êmbolos que constantemente se estão a formar e estão a causar este tipo de patologia, mesmo havendo aqui alguma prevenção, todas as coisas que acabei de dizer, etc., cá temos que avançar aqui para... e quando os anticoagulantes também não resolvem, né? Porque podem causar também aqui algumas hemorragias frequentes, etc., em doentes que também já têm algumas complicações secundárias, não é? Ou seja, não tem só isto, tem outras doenças crónicas também, torna-se difícil equilibrar tudo, e isto é um grande desafio da medicina hoje em dia, cada vez mais, não é? Que as pessoas vivem mais anos, mas nem sempre têm a melhor saúde, não é? Pode optar-se aqui por cirurgia, por exemplo, colocar um filtro ao nível da veia cava, e esse mesmo filtro recolhe aqui a circulação da parte inferior do corpo e vai fazer com que os coágulos também fiquem nesse filtro e não vão provocar depois este tipo de situações que cheguem à artéria pulmonar, ok? Portanto, isto também é uma opção viável. Portanto, espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Obrigado uma vez mais por estarem presentes desse lado. Desculpem uma vez mais esta pausa prolongada aqui no canal. Agradeço a vossa persistência e terem permanecido como subscritores. Vamos voltar então aqui aos vídeos semanais. E já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, falem com os amigos, partilhem nas redes sociais, que eu agradeço. Já sabem, sou o Tiago Mota e estarei aqui todas as semanas agora sim, para mais um vídeo semanal sobre saúde, para ajudar quem está desse lado. E já sabem, dúvidas que tenham podem deixar aqui na caixinha de comentários ou então enviar um e-mail, e vocês já sabem, está aí no canal, na página. É só enviarem que eu responderei assim que possa, está bem? Com mais celeridade. E muito obrigado então uma vez mais e até à próxima semana. Já sabem, cuidar mais de saúde, cá estaremos.